Uma viagem às profundezas da perdição. 3 homens. 3 mentes assassinas. Não me considero, muito provavelmente a maioria das pessoas não vão me considerar uma pessoa perigosa. Matheus Acosta Meira, o atirador do shopping. O estudante de medicina que entrou em um cinema lotado e fuzilou a plateia. Disparou seguidamente contra gente que nunca tinha visto. 3 vítimas fatais. Nos últimos tempos, eu comecei a confundir a realidade virtual com a realidade verdadeira. Defina a mente do Matheus Acosta Meira. O Matheus é um crime de um psicótico, do indivíduo que rompeu com a realidade. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. O motoboy que estuprou e matou ao menos 10 mulheres e tentou assassinar outras 9. Esse é psicopata verdadeiro. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, canibal de Garanhuns, professor de educação física e líder de uma seita satânica. Jorge Beltrão Negromonte, você executou Jéssica, Gisele e Alexandra? Amando da voz. Mas quem executou foi você. Foi. Com a ajuda de 2 assistentes, matou 3 mulheres. E depois se alimentou da carne de suas vítimas, também usada para rechear coxinhas vendidas à população. Para você, que é uma especialista nesse assunto, como funciona a mente de Jorge Negromonte? O Jorge é extremamente manipulador, é inteligente, conseguiu dominar essas mulheres. Eles planejaram suas ações. Não deram qualquer chance às suas vítimas. Você matou gente. Você apertou o gatilho. Apertou por quê? Essa pergunta eu não sei responder. Até que o caso prove ao contrário, eu não cometi. Nada parecem sentir em relação ao sofrimento que causaram. Você se considera uma boa pessoa? Me considero uma boa pessoa. Mesmo tendo feito o que fez? Pego uma corda, faço uma forca e coloco no pescoço do corpo. Puxo para o banheiro e ligo o chuveiro para todo o resto do sangue escorrer pelo ralo. Ao olhar para o corpo já sem vida da adolescente do mal, sinto um alívio. Pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele. Ele está até orgulhoso. Ele mostra até um certo orgulho disso que ele fez. Todos tinham emprego. Todos pareciam inofensivos. Você acha que vai conseguir, de fato, conseguir se formar em medicina? Acho que sim. Todos tinham boa aparência. Você se vê como o Dr. Matheus? Eu me vejo que ainda terei a oportunidade de me ver como o Dr. Matheus. Você acha que alguém te escolheria? Acho que sim, acho que teriam pessoas que me escolheriam. Por quê? Talvez seja pela minha competência que eu teria a capacidade de mostrar. Descritos como inteligentes, dissimulados, frios, calculistas. Cheiro de pólvora, pipoca e sangue. Eu acho que do cheiro eu me lembro. Jorge, você é uma pessoa normal? Como eu posso ser normal se eu tenho esquizofrenia paranoide? Essa é a imagem que ele queria projetar. Sim, ele está querendo levar alguma vantagem. Quem são eles de fato? Quando é que você começou a ter esse distúrbio de comportamento? Acho que a partir da minha adolescência. Que tipo de infância tiveram? Quais são os seus traumas? Me recordo tendo impulsos agressivos, destruindo alguma coisa, objetos, armários. Batendo nos seus pais? Eu
cheguei algumas vezes a agredir os meus pais. Seus conflitos? Eu não assassinei ninguém. Eu nunca fui de matar ninguém. Eu sempre respeitei a vida. Suas contradições? Há 20 minutos você não reconhecia. Você dizia que não se lembrava de nada. Por que você se lembrou de tudo agora? Não são flash. Eu me lembro, não de tudo, ao pé da letra. Eu me lembro de flash. Qual a sua lógica? O que os distanciam das chamadas pessoas normais? Ele só se sensibiliza com o próprio sofrimento. Para isso ele é bastante sensível, ele se diz deprimido, fraco, então ele tem essa... Com ele mesmo ele tem. Como enxergam a sociedade? Eles nasceram assim ou são fruto do meio ambiente? Até que ponto uma pessoa com esse perfil pode se regenerar? Não há regeneração. Para responder a essas perguntas, é preciso iniciar uma jornada ao interior da mente deles. Tem coisas do normal e tem coisas do louco. Como é que o senhor compara esses 3 casos? Um caminho penoso. Então, quanto mais dor ele fez cada mulher sentir, mais gratificação ele teve. Repleto de surpresas e turbulências. Por que se alimentar do corpo da sua vítima? Era um sistema de purificação. Ele está inventando essa história. Purificar, para não deixar aquela carne apodrecer, aquela carne ficar imprópria para o consumo. Uma viagem à mente de Jorge Negromonte. Inteligente? Inteligente. Frio? Muito. Calculista? Totalmente. Dissimulado? Dissimulado várias vezes. Perigoso? Perigoso, perigoso. Incurável? Não sei. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, uma jornada às profundezas da perdição. Como funcionam mentes humanas que planejaram e executaram friamente vítimas inocentes? De onde vêm essas pessoas? Como se desenvolveram? Por que mataram? Até que ponto é possível se defender delas? Aqui Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Um jovem que parecia destinado ao sucesso. Estudante do 6º ano de medicina da Santa Casa de São Paulo. Filho de um respeitado oftalmologista e de uma enfermeira. Uma típica família de classe média alta brasileira. Mas o massacre muda completamente sua vida. Frente a frente com o atirador do shopping. O desafio de decifrá-lo. Quem é Matheus Meira? Como é que você se vê? Eu vejo como um estudante de medicina que, infelizmente, por vítima do destino, não pode se formar médico. E me vejo também como um ser humano. Que tipo de ser humano? Um ser humano normal. Uma viagem às profundezas de uma mente atormentada. Na sua personalidade, o que é que você não gosta em você? Talvez os surtos repentinos de agressividade que às vezes eu tenho. Noite de 13 de novembro de 1999. O estudante de medicina Matheus da Costa Meira entra na sala de um cinema de um sofisticado shopping de São Paulo. Como é que você analisa os acontecimentos de 3 de novembro? Eu analiso como uma fatalidade. Uma tragédia. Na tela, o filme Clube da Luta. Matheus já tinha assistido ao longa poucos dias antes. E uma sequência não saía de sua cabeça. E por que o Clube da Luta? Alguma razão ou foi uma coincidência? Talvez por contar a história de uma pessoa esquizofrênica. Say it. Because we're the same person. That's right. E aquilo ficou na sua cabeça? Ficou. Principalmente o quê?
personagem principal diz que poderia acontecer de uma pessoa esquizofrênica começar a agredir todo mundo e atirar a esmo. And this button-down Oxford cloth psycho might just snap and then stalk from office to office, pumping round after round into colleagues and co-workers. Essa frase marcou muito para você? Marcou. Comecei a ficar confuso a partir desse momento. Que tipo de confusão? Os delírios persecutórios começaram a ficar mais intensos. Como é que eram esses delírios? Eu tinha alucinações, via vultos e achava que esses vultos estavam me perseguindo. Quase uma hora depois, Matheus vai ao banheiro. Olha para o espelho. Testa a arma. Por que um tiro no espelho? Talvez como uma forma de me auto-punir. Ou seja, destruir a minha imagem. E por que você precisava se auto-agredir? Não sei explicar. Na volta, faz disparos com sua submetralhadora de 9mm contra a plateia. São dezenas de tiros. Quantos disparos? Eu descarreguei o pente. Eram mais ou menos uns 32 tiros. 3 pessoas morrem. 4 ficam feridas. Você se lembra de ter visto os corpos das suas vítimas? Eu não me lembro de ter visto, eu acho que eu não vi corpo nenhum. Eu acho que se eu dissesse se eu lembro alguma coisa, eu acho que seria... Primeiro, acho que ruído. Acho que estampido. E talvez cheiro também. Do quê? Cheiro de pólvora, pipoca e sangue. Eu acho que do cheiro eu me lembro. Para entender como funciona a mente de assassinos como Matheus da Costa Meira, contamos com especialistas renomados. Esta é a criminóloga Ilana Casoy, autora de vários livros que analisam o perfil psicológico de assassinos. E esse é o psiquiatra forense Guido Palomba. Anos de experiência analisando assassinos. Havia alguma força dentro de você dizendo para você não fazer? Você estava confuso ou não? Você estava totalmente determinado em fazer os disparos? Existiam algumas forças que me impeliam a cometer o ato e outras forças que me alertavam que eu estaria fazendo alguma coisa que não fosse normal. Como é que funcionava essa guerra? Era uma guerra de impulsos. Impulsos para o sim, impulsos para o não. E que me deixava muito confuso no momento. Defina a mente do Matheus da Costa Meira. O Matheus da Costa é um crime de um psicótico, do indivíduo que rompeu com a realidade. Ou seja, ele entrou num mundo delirante, alucinatório. Tive 3 encontros com Matheus da Costa Meira em um intervalo de 4 anos. Em cada encontro, uma nova peça desvendada de uma mente enigmática. Essa plateia, na sua mente você via pessoas? Não, como eu disse, os delírios alucinatórios me faziam crer que ali não estavam seres humanos, mas sim alienígenas. Matheus da Costa Meira é um psicopata? Não. Existe uma diferença entre a psicose e a psicopatia. O psicopata não rompe com a realidade. O psicopata é aquele indivíduo que está na zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental. Agora, ele rompe com a realidade. Este crime dele é um crime que, se você não der uma pitada, pequena ou grande, no caso grande, de uma psicose, de uma ruptura com a realidade, ele fica um crime incompreensível. A missão era quebrar sua barreira. Aos poucos,
Os traços de sua personalidade foram aparecendo. Você se considera uma pessoa inteligente? Alguns psiquiatras dizem que eu não sou inteligente, não. Que eu sou uma pessoa muito limitada intelectualmente. Mas eu não vou falar se eu sou inteligente ou não. Os psiquiatras me chamam de burro, o problema é deles. Você acha que chegou a sentir pena do que estava acontecendo com as pessoas? Chegou a sentir compaixão? Talvez eu estivesse inerte, não sentia nada naquele momento. Nem compaixão, nem alegria, nem prazer. O que chama mais atenção na personalidade do Matheus? Ele não tem uma vítima específica, ele tem uma ação montada. Nada mais existe, só existe aquilo que ele planejou. Isso me fazia entrar ainda... Em um de nossos encontros, Matheus se mostra uma pessoa cerebral, digna de quem saiu da Bahia para estudar em uma das mais conceituadas faculdades do país. Aqui são alguns livros que eu estou lendo. Isso aqui é Inteligência Emocional. Sua dificuldade de descrever e deixar transparecer sentimentos está sempre presente. O que é para você compaixão? Paixão... O que significa essa palavra para você? Compaixão. Significa... No momento me deu um branco. É uma palavra difícil para você? É uma palavra difícil para mim. Compaixão? Você acha que não tem isso? Eu acho que eu tenho compaixão. Mas mesmo assim você se relaciona de maneira difícil com ela, com essa palavra? Me relaciono. O que significa para você a palavra tristeza? Não sei porque eu estou tendo dificuldade em definir essas palavras. São palavras fáceis, né? Básicas. São. Mas é difícil para você falar sobre elas? Difícil. Um bloqueio. Um bloqueio. Esse ponto é um ponto importante porque mostra a ausência completa de ressonância afetiva com a vítima. Eu digo mais, aqui nesse ponto específico, ele fala que ele tinha uma insensibilidade. Não, aí é até um embotamento, é uma ausência de afetividade com a sorte das vítimas. Ora ele estava mais fechado. Não, a violência não me dá prazer nenhum. Obviamente... Ora mais falante. Bloqueio, né? Você se vê como um assassino? Assassino, obviamente, eu sou. Porque eu estou sendo acusado de assassinato. Eu nem quero me considerar como se fosse um assassino, e sim como uma pessoa como outra qualquer. Que tem os seus problemas gravíssimos e que está tentando solucioná-los da melhor forma possível. Pessoa como outra qualquer não entra no cinema e atira contra uma plateia em defesa. Não, eu hei de concordar com você, não entra mesmo não. Posso falar que nos últimos meses eu não estava com muita consciência do que eu estava fazendo não, ou seja, eu era uma espécie, eu estava como se fosse uma espécie de zumbi. O olhar sempre fundo. Um gesto aqui, uma palavra ali. Tragédia dessa eu sinto muito. Você se arrependeu? Me arrependi. Você chorou? Chorei. Quando? Logo após do que eu fiz. Até que ponto alguém como Matheus da Costa Meira pode se sensibilizar com o sofrimento de suas vítimas? Não, nenhum. Por quê? Não, porque faz parte da doença mental dele. A doença mental dele faz com que ele não sinta a gravidade daquilo que ele fez. Ele é capaz até mesmo de fazer novamente ou algo semelhante, não digo igual, com metralhadora no mesmo lugar, mas ele não tem essa capacidade mental por ser um doente, ele não tem essa capacidade de sentir aquilo que ele fez, não tem crítica, não há arrependimento, não há remorso. Julgado em 2004, Matheus foi condenado a 120 anos de prisão. Na época, a juíza rejeita a tese de que o estudante sofre de algum tipo de doença mental. Para ela, o jovem é inteiramente capaz de distinguir entre o certo e o errado. A defesa recorre da decisão e a pena é reduzida para 49 anos. Realizado essa ação, essa operação, essa missão, te trouxe o quê? Me
trouxe, como eu disse, frustração por ter sabido depois que eu tinha eliminado vidas humanas. Ele conta, ele vai dar depoimentos com absoluta indiferença afetiva com a sorte das vítimas. Não há nenhum tipo. Impossível ele sentir algum tipo de remorso, arrependimento. Não é. Isso por quê? Porque faz parte da doença mental que ele sofre. Havia a imagem que ele queria projetar. Talvez eu tivesse entrado num surto psicótico e a partir desse momento eu não consegui mais saber o que eu estava fazendo, realmente. Você acha que queria naquela noite? Você queria matar alguém? Não, não queria matar ninguém, não. Mas acabou matando. Porque a impressão que fica é que o quê? Ou seja, eu tinha o desejo de matar alguém, eu sou uma pessoa fria, cruel, calculista, sem empatia, e que eu fui no cinema, acuei todo mundo ali dentro, e que eu acabei matando pessoas para o meu bel prazer. É isso que aconteceu? Não. E a imagem verdadeira. Você se arrependeu de ter cometido o crime antes da sua formatura? Eu acho que eu não pude evitar eu ter cometido o crime antes da minha formatura. Mas é uma pena eu não ter me formado. Por quê? Porque eu não obtive meu currículo, né? Que eu já tinha batalhado tanto durante todos esses anos. E chegar no fim e acontecer tudo isso que aconteceu. É até clássico. Doente mental. Quebra-cabeças. O perito que te examinou chegou à conclusão que você se arrepende mais de não ter cometido o crime antes da sua formatura do que do crime em si. Você tem conhecimento dessa conclusão dele? Sim. É uma conclusão justa? Acho que não. Por quê? Porque foi uma coincidência eu ter cometido o crime antes de eu me formar. Qual é a lógica da mente do Matheus? O Matheus, é ele. A lógica, tudo que ele pensa é voltado para ele. Um egocentrismo. Ele não tem um mundo exterior, ele tem ele. Ele não enxerga. Ele enxerga ele agindo, o que ele fez, o que ele sentiu, o que ele viu, ele no espelho, essa construção. O que significam outras pessoas para ele? Nada. Um símbolo, um alvo, né? um meio para atingir esse ato que ele mesmo criou. Você se considera um esquizofrênico? Não. O que vocês consideram? Vocês consideram uma pessoa doente? Talvez uma pessoa que tenha um transtorno mental, mas que não seja bem esquizofrênico. Talvez uma pessoa que tenha passado por determinados surtos psicóticos, que tenha transtornos de personalidade. O que seria justiça no seu caso, Matheus? Eu ser considerado uma pessoa inimputável. Por quê? Porque eu não tive ideia do que eu cometi. Eu não tinha capacidade de distinguir bem o que eu estava fazendo. Mesmo assim, vocês consideram uma pessoa normal? Sim. Não há uma contradição? Uma pessoa normal, mas que momentaneamente sofreu um surto psicótico temporário. Nenhum doente mental verdadeiro se acha doente. Entre o mundo da loucura e o mundo da normalidade, se ele achar que ele está doente, ou seja, que ele não é normal, então ele não é louco, então ele não é doente. Matheus me garante que nunca mais vai voltar a matar. Você pode voltar a matar, Matheus? Não. Por que você responde com tanta segurança? Porque eu estou sendo submetido a um tratamento e esse tratamento está sendo bem acompanhado. Mas em 2009, ele tenta assassinar um colega de cela com uma tesoura. Submetido a um novo exame, ele é diagnosticado com insanidade mental. Matheus é transferido para um hospital psiquiátrico em Salvador, onde está até hoje. Quando eu entrevistei, ele me disse que tinha certeza que não voltaria a matar. Anos depois, ele tentou matar um dos presos. O que isso revela?
A forma como o Matheus delinquiu, entrando no shopping, descarregando a metralhadora e tal, já mostra que ele é portador de altíssima periculosidade. E isso quer dizer o seguinte, se ele fosse posto em liberdade, ou mesmo dentro de um presídio comum, fatalmente ele iria delinquir. Fatalmente. Quando é que você começou a ter esse distúrbio de comportamento? Acho que a partir da minha adolescência. O que você se recorda? Me recordo tendo impulsos agressivos, destruindo alguma coisa, objetos, armários. Batendo nos seus pais? Eu cheguei algumas vezes a agredir os meus pais. Por quê? Agora eu não me recordo bem, porque eu acho que eram impulsos que eu não conseguia controlar. Tentou suicídio? Tentei suicídio uma vez. Por que você queria se suicidar? Talvez por eu ter consciência de que eu não vivia uma vida normal e eu queria acabar com a minha vida. Esses assassinos em massa, em geral, são solitários, muito introvertidos. Ele é meio vazio. O olhar dele é um pouco vazio, ele é um pouco alheio, ele é distante dos fatos. Você se considera uma boa pessoa? Eu considero uma boa pessoa. Mesmo tendo feito o que fez? Agora, analisando bem, apesar de... eu me considero uma boa pessoa, apesar do que eu fiz. O que você gostaria de dizer para as famílias das suas vítimas? Gostaria de dizer que eu sinto muito, que eu não estou arrependido do que eu fiz. E a justiça determinará o que será feito de mim. Eu posso dizer com segurança que não senti nada. A única coisa que ele pode sentir, ou se mostrou algum tipo de sentimento que estava incomodando, não era pela sorte das vítimas. Era alguma coisa que incomodava ele, ou no momento, ou a pergunta, ou qualquer outra coisa. Eles não têm sentimento com a sorte das vítimas. Mesmo que diga que tem. Não, dizer que tem, ele pode dizer. Isso é uma coisa... Ele sabe que as pessoas esperam ouvir. Sabe que as pessoas esperam ouvir. Por que você decidiu comprar uma arma? Uma submetralhadora? Uma arma de grande potência? Talvez o principal objetivo inicial era o de ostentar, mas acabou se tornando uma coisa impulsiva nos últimos dias. Em nenhum momento te passou pela cabeça as consequências daquilo que você estava fazendo? Não. Por quê? Você é uma pessoa extremamente inteligente. Por que não passou na sua cabeça? Talvez porque naquele momento eu tivesse sob efeito de um surto psicótico ou não tinha ideia bem da realidade do que estava acontecendo. Por que pegar a arma? Por que ir ao cinema? Como é que surgiram essas duas ideias? Eu tinha o hábito de jogar jogos de computadores e nos últimos tempos eu comecei a confundir a realidade virtual com a realidade verdadeira. Que jogos eram esses? Jogos de guerra, jogos de luta, jogos de terror. Fala sobre esse jogo. É um jogo de violência em que o lutador ele elimina alienígenas. O jogo que estava dominando a sua mente? Sim, naquele momento, sim. Ele constrói a identidade dele em cima dessa ação. Tudo que ele vai ser na vida é o Matheus da Costa Meira que matou no cinema de um shopping. Será que dentro do seu surto psicótico não tinha necessidade de fazer algo que desse repercussão? Algo que fosse ser... algo que fosse comentado pelas pessoas? Também não sei explicar. Mas pode ser, né? Talvez sim. Porque, claro, né, você agora está normal, medicado, mas dentro do seu surto você tem um mundo à parte, né? São dois... É como se existissem dois Matheus, né? Sim. É uma briga. E você está no processo de tentar entender o outro Matheus, né? Acho que poderia dizer que sim. Você tem pesadelos? De vez em quando eu tenho. Que tipo de pesadelo? Pesadelos violentos, batidas de carro, massacres. Você acha que algum dia vai ter paz? Acho.
e espero que seja o mais breve possível. Crimes estarrecedores, incompreensíveis. Este homem e essas duas mulheres, além de matar 3 pessoas, também se alimentaram dos restos mortais delas. Rua dos Emboabas, Jardim Petrópolis, periferia de Garanhuns. Uma casa discreta. O cenário ideal. Aqui a polícia localiza 2 corpos de jovens que estavam desaparecidas na cidade. Seus moradores são levados para a delegacia e lá confessam. As mulheres foram mortas em um ritual. Tudo aconteceu baseado nos dogmas de O Cartel, a seita criada pelos 3 acusados. O líder é Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. As comparsas: sua mulher Isabel Cristina Pires da Silveira e a amante Bruna Cristina Oliveira da Silva. Setembro de 2013. Estamos diante do Presídio Estadual de Recife, capital de Pernambuco. Recebo autorização para entrevistar Jorge Negromonte. Jorge, quem assassinou Jéssica, Gisele e Alessandra? Não fui eu. Esse é o perfil do Jorge que se revela diante de nossas câmeras. Antes de tudo, um manipulador. O que essas pessoas significam para você? Vidas que se foram. Por sua culpa? Não me lembro. Como explicar mentes de seres humanos capazes de cometer atos assim? Tudo leva a crer que ele é um psicopata verdadeiro. A psicopatia é um distúrbio mental grave. A pessoa apresenta um comportamento antissocial e amoral, com ausência de sentimentos, como remorso, piedade e compaixão. O psicopata é egocêntrico ao extremo. Jorge, quando é que você começou a se interessar por canibalismo? Eu nunca me interessei por canibalismo. Nunca. Nunca ouvi isso na minha vida. Você tem consciência de que é considerado um canibal? Considerado sim, mas eu não sou um canibal. Considerado pela mídia, pelo que ouviram falar de mim. Distingue a mente de Jorge Negromonte. O Jorge, especificamente, é um homem que tem um delírio místico, o que não quer dizer que ele é doente mental. Ele fala que ele não é canibal, sim, mas ele é. 1 ano e 1 mês depois da primeira entrevista, estou de volta ao mesmo presídio de Recife para um segundo encontro com Jorge Negromonte. Será que dessa vez ele vai continuar dizendo que não se lembra dos fatos? É o que nós vamos descobrir. Olá, Jorge. Como vai? Não vou muito bem não, estou com problema de depressão muito forte. E acho que a esquizofrenia paranoia Estou tendo crises. Antes de fazer o filme... Surge diante de mim um outro Jorge, que passa a confessar seus crimes. Esquizofrenia. Por que você se lembrou de tudo agora? Não são flash. Eu me lembro, não de tudo, ao pé da letra. Eu me lembro de flash. Eu me lembro da parte da faca na jugular, depois apaga. Depois eu me lembro ela no banheiro. Eu não me lembro o tempo que eu atirei as vítimas, todas elas, de um canto para outro. Vem vindo flash na minha cabeça. Você, que é uma especialista nesse assunto, como funciona a mente de Jorge Negromonte? O Jorge é extremamente manipulador, é inteligente, conseguiu dominar essas mulheres, não que elas não tivessem como sair, mas é quase uma loucura 3.
Quem é o Jorge Beltrão Negromonte? Jorge Beltrão Negromonte é uma pessoa arrependida, doente, esquizofrênico, que eu já sei, paranoico, que está totalmente arrependido desse meu problema, das coisas que eu ouvia. Jorge Beltrão Negromonte, você executou Jéssica, Gisele e Alexandra? Amando da voz. Mas quem executou foi você. Foi. Por que agora você decidiu admitir e antes não? Eu estava arrependido de tal forma que eu não queria ser aquele Jorge que eu fui antes. Você queria ludibriar a justiça? Não queria. Eu queria ludibriar a mim mesmo, para dizer que eu não era aquela pessoa. Aquela pessoa não era eu. De quem são essas vozes que você escuta? Não sei. Eu não sei. Não há uma identificação? Não há identificação. Eu sei que desde novo que eu conheço dois meninos, entendeu? Que eu brincava com eles, era um branquinho e um negro. Só que eu fui crescendo e eu vejo esses meninos ainda. Eles não são demônios, é um querubim e um arcanjo. Eles foi que me ensinaram, botaram todos os meus. Tem até um livro que fala sobre tudo isso, que foi, entendeu? Que eu consegui, depois de tanto tempo, relatar. Jorge, você é uma pessoa normal? Como eu posso ser normal se eu tenho esquizofrenia paranoide? Eu posso ser normal se eu sou esquizofrênico paranoide. Quer dizer, eu sou esquizofrênico paranoide. Nenhum esquizofrênico se acha esquizofrênico. Essa é a imagem que ele queria projetar? Sim, ele está querendo levar alguma vantagem, qual eu não sei, provavelmente no julgamento. De ser visto como esquizofrênico no tribunal. Por uma inimputabilidade ou algo que o valha. Foi essa a tática. Essa é a tática. Jorge, você conhece esse livro? Esse é o meu livro. Você pode ler esse capítulo pra gente, por favor? Vejo aquele corpo no chão. Jéssica desconfia que ainda se encontra com vida. Pego uma corda, faço uma forca e coloco no pescoço do corpo. Puxo para o banheiro e ligo o chuveiro para todo o resto do sangue escorrer pelo ralo. Ao olhar para o corpo já sem vida da adolescente do mal, sinto um alívio. Isso é típico da fala do psicopata. Ele está até orgulhoso. Ele mostra até um certo orgulho disso que ele fez. Ele está lendo, ele não tem emoção nenhuma, não tem ressonância com a vítima. Ele está gostando daquilo. E o psicopata tem muito disso. Pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele. E logo depois a divido. Eu, Bel e Jéssica nos alimentamos com a carne do mal, como se fosse um ritual de purificação. E o resto eu enterro no quintal, cada parte em um lugar diferente. Mas isso não é ficção, você fez tudo isso já. Ficção, para mim, é aquilo que não existe, que a gente coloca, que a gente imagina. Não o que a gente faz. Aquele livro que ele coloca não é próprio de esquizofrênico. O esquizofrênico não tem essa linguagem coerente, racional. Não. Isso aí para mim é manipulação. Faz parte da montagem de uma farsa. É bem possível que sim. O que o faz acreditar que você tem o direito de decidir sobre a vida ou a morte de pessoas? Eu não tenho direito. Quem tem o direito é Deus. Você exerceu esse direito? Eu exerci esse direito, mas exerci erradamente, achando na época que estava certo. Mas hoje eu sei que não estava certo. Hoje eu sei que estava errado. Jorge, você é um monstro? Eu fui um monstro. Na época eu considero que fui pelo fato de ter aceitado o conselho do cartel, as vozes. Até que ponto você se arrepende do que você fez? Ao máximo. Tanto que eu tô com depressão. Como culpar o cartel pelos seus próprios atos? Todo mundo tem culpa menos ele. Essa é a história do Jorge Negromonte. Todos são culpados. A história toda é descoberta em abril de 2012. A polícia começa a rastrear os cartões de crédito de uma das vítimas, na época desaparecida. Era Gisele Helena da Silva, de 25 anos, conhecida como Geisa do Papel. Bruna inicialmente se apresenta como Jéssica Camila, de 17 anos. A polícia descobre que sua identidade é falsa.
Constata também que o papel assumido por Bruna é de mais uma das vítimas do grupo. A verdadeira Jéssica era uma moradora de rua que vivia em Olinda. Em 2008, os assassinos também moravam na cidade e atraíram a vítima com uma oferta de emprego. Estratégia usada em todos os casos. Quem foi a primeira vítima? Jéssica. Como é que você decidiu a morte dela? Eu? Não. Eu estou perguntando como foi decidida a morte dela. Eu decidi a morte de ninguém. Quem decidiu foi... Quem decidiu? Seja objetiva. Isabel e Jorge. Conheci Jéssica, me encantei pela menina. Eu queria ter uma filha. Nos seus pesadelos, você enxerga o rosto das suas vítimas? Eu não tenho pesadelo, só tenho sonhos com a liberdade. Você consegue lembrar da face da Jéssica, da Gisele e da Alexandra? Nitidamente, não. O que você diria nesse instante para as famílias dessas pessoas? Que me perdoe. Você acha que merece ser perdoado? Deus perdoa. O que você faria com uma pessoa que fizesse o que você fez com essas vítimas para os seus filhos, para suas filhas? Eu teria raiva, mas se ele se arrependesse de verdade mesmo, eu perdoaria. Psicopata, manipulador, querendo a inimputabilidade. É projetar uma imagem de doente mental. Até que ponto Jorge Negromonte tem a capacidade de se sensibilizar com o sofrimento de suas vítimas? Não, nem com das vítimas, nem com de ninguém. Ele só se sensibiliza com o próprio sofrimento. Para isso ele é bastante sensível, ele se diz deprimido, fraco, então ele tem essa... Com ele mesmo ele tem. Por que se alimentar do corpo da sua vítima? Era um sistema de purificação. Purificar, para não deixar aquela carne apodrecer, aquela carne ficar imprópria para o consumo. Está inventando essa história de ritual para justificar os próprios crimes dele. Você entende como ele é organizado, como ele é frio, objetivo. A filha de Jéssica, então com 2 anos, é levada por eles e registrada como sendo de Jorge Negromonte. Ou seja, registrada como filha do assassino da mãe da criança. Junto, logo depois, todos se mudam para Garanhuns. Nos anos que se seguem, a criança é obrigada a assistir e participar dos rituais de O Cartel. E é a pequena criança, inclusive, quem indica à polícia onde estão as covas no quintal da casa, usadas para enterrar corpos de 2 vítimas. A criança se alimentou de carne humana? Quando a gente fez geral para todos. Por que você fez uma criança totalmente inocente se alimentar de carne humana? Eu não fiz, eu simplesmente dei o prato para ela, com todos os ingredientes, todas as comidas. Incluindo carne humana? Foi, mas eu não foi especificamente, eu digo que se alimenta dessa carne, não. Bom, mas uma criança inocente se alimentou de carne humana? Porque estava dentro do prato dela. Essa passagem é interessante porque ele mostra como ele não tem culpa. Imagine, eu não tenho culpa nenhuma. A comida estava no prato. Ou seja, ela comeu porque quis. Eu não tenho culpa nenhuma. Como é que você se sente em relação a isso? Me sinto mal. Já falei que estou arrependido, estou até em depressão. Não sei nem como estou dando essa reportagem. Jorge fazia salgado, Jorge. E quem vendia era a Isabel. Aí Isabel pegou e falou assim, pra que comprar frango, carne? Gente, tem carne. Carne de boi, eu gosto de carne de gente, não vou nem sentir a diferença. Aí ela moiu e botou dentro de salgado e saiu vendendo. Jorge falou, não é melhor comprar não, porque pode levantar alguma suspeita. Melhor comprar carne de boi, frango. Jorge não concordava em Isabel vender as carnes de gente, não concordava. Quantas vezes a carne humana foi usada em salgados? Várias vezes. Quantas? Enquanto tinha carne, da Gisele e da Alexandra. Que quantidade de salgados era feita? Era uma quantidade boa de salgados. E ela vendia no centro de Garanhuns. Bruna tá mentindo, ela tá mentindo. Ela não tá falando a verdade dela, tá querendo se sair. Jorge, nós tivemos acesso a essa carta. Você reconhece essa letra?
É a sua letra. Certo. Jorge, nessa carta que você tentou enviar a Bruna, você escreve: decore para poder saber falar. E você basicamente escreve todo o texto que ela deveria repetir perante o juiz, perante a juíza. Ou seja, você tenta manipular totalmente o depoimento dela. Isso aqui é uma manipulação de verdade. Não, na realidade eu estava pedindo para ela não esquecer da verdade que houve. Não, mais do que isso. Você pede para ela assumir toda a culpa. Nessa carta, você pede para que ela assuma toda a culpa e para ela decorar cada detalhe para que ela não se perca no depoimento. Ou seja, você pede a ela para assumir toda a culpa para você sair livre de tudo. Não, eu peço a ela para dizer a verdade. O Jorge é o controle. Ele é o dominador desse trio. Ele é que trança as cordas. Ele é que planeja o crime. Né? Elas cooperam com ele. Você sentia prazer vendo esse sofrimento humano? Não. Nunca senti prazer. Você sentiu o quê? Dor. Tristeza. Uma viagem à mente de Jorge Negromonte. Inteligente? Inteligente. Frio? Muito. Calculista? Totalmente. Manipulador? Muito. Dissimulado? Dissimulado, várias vezes. Perigoso? Perigoso, perigoso porque ele acredita na mentira que ele constrói. Incurável? Não sei. Outros, fora do Brasil, a gente não tem como saber porque eles nunca são soltos. Cura, não sei, mas controle, talvez. Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque. O caso de assassino em série mais famoso do país. As vítimas demoravam muito a morrer nas mãos dele. Ele tem o prazer não no sexo, mesmo porque ele tinha um distúrbio sexual que foi se agravando ao longo do tempo. A continuação da reportagem especial Mentes Turbulentas em instantes. Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque. O caso de assassino em série mais famoso do país. Não só pelo número de mortes, mas também pela frieza e crueldade com as vítimas. Bom, o Maníaco do Parque é um assassino em série, organizado, sádico. Também é apontado por especialistas como um psicopata. Como funciona a mente de Francisco de Assis Pereira? Esse é psicopata verdadeiro. Ele confessa ter matado 10 mulheres no final dos anos 90. Tem coisas do normal e tem coisas do louco. E esse é um psicopata verdadeiro. A ausência de remorso, ausência de sentimentos superiores de piedade, compaixão, altruísmo, um egoísmo profundo para fazer apenas a satisfação dele, uma violência exacerbada, ele é manipulador, não existe arrependimento. Eu volto a insistir, o psicopata verdadeiro não se arrepende. O único arrependimento que tem é quando as consequências são negativas para ele. Por exemplo, estar preso, enfim, o crime ter dado errado. Esse é um clássico da psiquiatria forense brasileira. O Maníaco do Parque costumava se identificar como um caça-talentos de uma revista de moda. Oferecia dinheiro e convencia as vítimas a participar de uma sessão de fotos no Parque do Estado, zona sul de São Paulo. Lá ele estuprava e matava as mulheres. Vou até o final disso e quero saber se estou sendo acusado de uma coisa que eu estou na minha consciência que não fiz aquilo. Até que caso prove ao contrário, eu não cometi. As vítimas demoravam muito a morrer nas mãos dele. Ele tem o prazer não no sexo, mesmo porque ele tinha um distúrbio sexual que foi se agravando ao longo do tempo. Foi ficando impotente e quanto mais dificuldade, mais ele era cruel, porque o que excita um assassino como esse não é o sexo, é a dor.
Então, quanto mais dor ele fez cada mulher sentir, mais gratificação ele teve. Até que ponto uma pessoa com esse perfil pode se regenerar? Não há regeneração. Quem falar que se regenera, ele está enganado do ponto de vista técnico. E realmente ele não tem capacidade nenhuma de empatia com nenhuma situação. O comprometimento dele é com ele só se arrepende. Esse sim, tem o discurso de que se arrepende por ele. Francisco de Assis Pereira está preso desde 98, condenado a 286 anos de prisão. Que chance existe para que uma pessoa como essa volte a matar? Ele apresenta periculosidade permanente e altíssima periculosidade. É algo para sempre. Para sempre. Quanto ele viver. Por quanto tempo viver. Esses indivíduos, quando são colocados de volta na sociedade, já tivemos na história da criminologia nacional alguns casos, eles não tardam em recomeçar a atividade criminosa. Ele é casado, eu não sei se ocorre visita íntima, teve uma época em que foi proibido, foi pedido. Eu não confiaria de deixar nenhuma pessoa numa visita íntima com um maníaco do parque, acho bem complicado. Como é que o senhor compara esses três casos? O traço comum entre psicopatas? Tudo isso aqui no Conexão Repórter, em instantes. A gente já volta. Mateus, Francisco, Jorge. Atrocidade confrontada. Como é que o senhor compara esses três casos? São três casos clássicos da psiquiatria forense nacional, são extremos, o maníaco do parque e o Beltrão. Eles se igualam na psicopatia e nessa forma de ausência completa de sensibilidade, de altruísmo, enfim, de remorso, eles se igualam aí. E o Mateus é também um caso clássico da psiquiatria forense nacional, é um indivíduo que já está não na aurora, ele já está na noite, ou seja, ele é um doente mental que rompeu com a realidade. Eles representam um lado obscuro do comportamento de uma raça. O traço comum entre psicopatas? As mães têm uma relação com eles super especial, são devotados a essas mães, muito, choram muito ao falar delas, choram muito ao falar de si mesmo, é emoção, não deixa de ser emoção, não vai ter por mim. Se precisar passar em cima do meu pescoço, não demora nada. Mas ele mesmo e as mães, principalmente, são muito amadas. Decifrá-los é também entender um pouco das contradições da mente humana. Pessoas nascem psicopatas ou se transformam em psicopatas? Nascem psicopatas. É uma deformidade do caráter, é uma doença do caráter. E a doença do caráter, ela não acontece por uma reação do indivíduo a uma, por exemplo, vivência dolorosa do passado. Ele nasce assim e assim ele vai ser por quanto tempo viver. Ou seja, ele nasce, cresce e morre psicopata. Um ângulo nefasto em forma de poder, maldade e medo. A melhor defesa contra os inimigos da sociedade é a informação e o conhecimento, inclusive sobre a lógica daqueles que nos ameaçam. Aqui Roberto Cabrini, e este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.